paz do Senhor Jesus, família amada, povo de Deus, eis-me aqui mais uma vez para honra e glória do nome do Senhor. Estou aqui no meu quarto, né, que já está à noite, estou gravando esse vídeo aqui à noite. Eu comecei a gravar, ainda estava, quando eu resolvi gravar esse vídeo, ainda estava de dia. Estava claro, mas aí veio uns impedimentos, né? Mas o Senhor é conosco e eis-me aqui. Nós não podemos deixar as dificuldades, os impedimentos nos impedir de trazer a palavra de Deus. Não. Esses impedimentos, quando vêm, nós temos que pedir a Deus e prosseguir. Não podemos parar, não. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser falada, ela tem que ser plantada, né, nos nossos corações. Amém? Então, a palavra de Deus que eu trago para nossas vidas nesta noite fala sobre o amor. Olha, a gente vive numa situação, tempos tão difíceis que para hoje em dia o amor tá ficando tão escasso. Deus me perdoe, né? Assim, eu peço perdão a Deus, que eu não sei se eu tô falando certo. Mas o amor tá se distanciando das pessoas. A gente vê coisas acontecendo que não tem o que falar. É falta de amor. A única coisa que nós podemos falar é isso. Falta de amor. Não tá existindo mais amor. É igual uma fonte que vai secando. Eu vejo assim, o amor é igual um rio. Você vê aquele rio, né? Ele tava cheio, assim, aí vocês passam um tempo ali, quando você passa, o rio tá lá dentro, aí você fala assim, meu Deus, esse rio quando eu passei aqui, tava aqui, saindo na rua. Olha agora que uma água foi lá para longe, vai se afastando. É como uma água que vai se afastando. O amor tá assim. Não sei por que veio essa comparação agora na minha mente, mas veio de repente essa comparação, né? Como uma água que ela se afasta. Ela vai se afastando, o mar vai secando, as águas vão secando. O amor, ele tá assim. O amor das pessoas, o amor que deveria ele florescer a cada dia, não. Ele tá ficando escasso. Não sei se a palavra é certa, né? Tá ficando escasso. As pessoas estão ficando sem amor pelos próprios filhos, pelos pais, pelos amigos, pelas amigas, pelas esposas, esposos. Não está existindo mais amor. Existe amor sim, claro que existe, mas eu estou falando que tá diminuindo. Pronto, está diminuindo o amor. Mas não foi assim que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou nessa terra para o amor acabar. Não. E a gente sabe, como a palavra de Deus fala, que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. A palavra de Deus fala. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado, como é que fala, meu Deus? As fantasias do mundo, as ilusões, ela vai nos afastando, vai fazendo com que a gente fique seca, as pessoas fiquem secas, aquele povo seco, sem amor, coração endurecido. Olha para as pessoas como que esteja olhando para nada, um lixo, algo que eu posso chutar para lá, não tem valor. E isso é muito triste, E também eu vejo acontecer no meio das pessoas cristãs. Sabe? A gente vê hoje até no meio dos cristãos, dos servos de Deus, dos escolhidos do Senhor, que Ele escolheu para fazer segundo a sua vontade nessa terra, semear a palavra dEle, ganhar alma para o reino do céu, fazer o ides do Senhor. E muitas pessoas dessas estão ficando sem amor, estão ficando secos, né? E isso é muito triste. As pessoas, muitas das vezes, elas aproveitam o livre-arbítrio que Deus deixou, né, na terra, os cristãos,
as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que eu também não conhecia a palavra de Deus, e eu não entendia do jeito que eu entendo hoje, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece, mas depois que a gente conhece a palavra de Deus, tem que ter um viver diferente, tem que ter um comportamento diferente de quando não conhecia. Então vamos lá, vou ler a palavra de Deus, senão eu fico falando, né, e não trago a mensagem. E a mensagem de Deus que eu trago para nossas vidas se encontra em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, fala assim: vivam como pessoas livres. Cadê, meu Deus? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui na sua palavra. Viva como servos de Deus. Olha como é que tá. Olha aqui, vou ler novamente. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servos de Deus. Como é que vive um servo de Deus? Como é que vive um servo de Deus? O servo de Deus, ele vive com amor. Um servo de Deus, ele vive com amor, com compaixão, coração quebrantado. Um servo de Deus, ele conhece o Deus Todo-Poderoso, ele conhece quem é o seu dono, ele conhece quem é o seu Senhor. O servo, todo servo tem um Senhor, né? Então, o servo de Deus, ele conhece quem é o seu Senhor. Então, ele tem que viver em obediência ao seu Senhor. O servo, ele tem que obedecer ao seu Senhor. Porque se ele não for um servo que obedeça ao Senhor, ele não é um servo honesto. Não é um servo honesto. Ele não é um servo de confiança. Ele não é um servo, ele não está fazendo como um servo deve fazer. O servo tem que ser obediente ao seu Senhor. Um servo, ele tem que ter amor. Olha o que é que fala aqui agora, eu vou ler a passagem que fica em Mateus. Mateus capítulo 22, versículo 34, que fala assim, olha. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, pessoas entendidas, né? O pôs à prova, com esta pergunta. Quer dizer, os fariseus ouviram falar que Jesus, né, havia deixado os saduceus sem resposta. Jesus, ele falou, os saduceus não tiveram com que, essas pessoas não tiveram saída. Jesus é a verdade, Jesus falou a verdade para eles, eles não tinham como enfrentar Jesus com a palavra. Então, esses fariseus ficaram, não, mas eles enganaram os saduceus, mas a gente não, a gente vamos desmascarar, nós vamos envergonhar ele, nós vamos mostrar quem ele é, quem somos nós, botar ele no lugar dele. Foram lá, chegaram lá, aí aqui tal, o que é que os fariseus foram fazer? Os fariseus se reuniram e um deles, perito da lei, o pôs à prova, pôs Jesus à prova, com esta pergunta. Aí perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pronto, eles falaram, agora eu vou perguntar essa, ele não vai saber. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como Jesus é maravilhoso. Como eu amo meu Senhor. Como eu amo meu Senhor. Como eu amo meu Senhor.
esses fariseus, eles foram lá. Agora vou desmascarar ele, né? Ele vai ficar sem saída. Então Jesus, ele falou: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse amor, ele tá como a água do rio ou do mar que está se afastando, como eu acabei de falar. Esse amor, ele está ficando, ele está sendo escasso, né? Parece que é assim a palavra. Está ficando escasso nas nossas vidas. As pessoas não se comunicam mais dentro do seu próprio lar. Isso é só o começo. A gente vê barbaridade acontecendo dentro dos próprios lares. Os pais acabando com a vida dos filhos, os bebezinhos. Os filhos tirando a vida dos próprios pais, das esposas, dos esposos, dos irmãos, porque todos nós somos irmãos, por causa de um olhar. Porque olhou para mim assim? Porque você olhou para mim assim? Isso tudo é falta de amor. E o pior, que eu falo pior, porque muitas essas pessoas que eu acabei de citar agora, elas não conhecem Jesus. Mas eu creio em nome de Jesus que ainda vão conhecer. As pessoas que tem muitos que têm um coração endurecido, fazem barbaridade, porque não conhecem o amor de Jesus Cristo, não conhece o Senhor. Mas em nome de Jesus, no dia que conhecer, vai mudar. A sua mente, seu coração vai mudar. Eu creio em nome de Jesus. Deus, ele é fiel. O Espírito Santo de Deus há de resgatar essas vidas que estão sendo dominadas pelo inimigo. Estão se levando, né, pelo inimigo. Mas em nome de Jesus, eu creio em Deus que vão ser libertas para a honra e glória do nome do Senhor. Mas assim, a gente fica mais triste quando vê os cristãos, muitos, né, não todos, com a falta de amor pelas vidas, pelas almas. Não colocando as almas, as vidas em primeiro lugar, depois de Deus. Em segundo lugar, vamos falar assim, né? Deus em primeiro lugar, que é o certo, a gente colocar Deus em primeiro lugar e os nossos irmãos em segundo, como a palavra de Deus está falando aqui, em amor. Porque o segundo mandamento, igual ao primeiro, é ame o próximo como a si mesmo. Que em nome de Jesus nós venhamos refletir nessa palavra, que nós venhamos amar mais, olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor. Mas irmã, você não sabe quem é essa criatura que eu convivo, mas ame, faça o bem. A gente não está falando aqui de viver, né, um amor que tem que estar ali agarrado, não. Mas desejo o bem para aquela pessoa, ore pelaquela pessoa. Estou falando dos cristãos. Que o dever, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazer isso, amar, orar por aqueles que sofrem, amar por as pessoas que nos querem o mal, aquelas pessoas que nos odeiam, que querem o mal nosso, nós temos que orar por elas. Que você, nós não devemos esquecer de quando a gente dobrar o nosso joelho, a hora que for, para orar pelos nossos, que nós apresente ao Senhor as pessoas que querem o nosso mal. Mas irmã, eu não sei, eu não tenho ninguém, eu não tenho inimigo, ninguém quer o meu mal. Eu também não tenho, que eu saiba não, né? Eu não sei se tem pessoas que me odeiam, mas nós sabemos que nós temos um inimigo das nossas almas. E ele usa as pessoas para querer nos ferir. Então a gente temos que orar por essas pessoas. Se alguém o inimigo querendo levantar alguém para nos atingir, que o Espírito Santo de Deus venha libertar essas vidas, essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? É assim que o cristão tem que fazer. E para que a gente seja esse servo, esses cristãos verdadeiramente, nós temos que lutar muito, porque nós somos falhos, nós somos pecador, nós temos uma natureza carnal, natureza ruim, nós temos uma natureza de cristã, natureza de humana, a natureza humana, a natureza muito ruim. Estou falando de mim, tá? Natureza muito ruim. Então, que eu sei que eu tenho que lutar muito.
para ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. Lute e nós vamos conseguir em nome de Jesus. Lute também. Eu creio em Deus que nós vamos conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós venhamos agradar o coração do nosso Deus. Para a gente falar da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter amor. Porque a essência do Evangelho é o amor. Eu ouvi essa palavra, um pastor falando essa palavra, eu falei, gente, é verdade, me tocou muito o meu coração. A essência do Evangelho é o amor. Ele falou, falei, Jesus, é verdade. E eu estou passando para vocês também. Essa palavra que ele falou, eu achei maravilhosa. Realmente é verdade. A essência do Evangelho, qual é a essência? O perfume do Evangelho, a grandeza do Evangelho é o amor. Porque sem amor não tem como nós levar a palavra de Deus. Se a gente falar, mas ali é da boca para fora. Nós temos que falar com a essência da palavra de Deus. O amor que está em nós temos que passar para as pessoas, que é o verdadeiro amor de Jesus. O perfume de Jesus Cristo é o amor. Amém? Que Deus te abençoe. Jesus Cristo, abre a sua mente, o seu entendimento, para você vir refletir nessa palavra em nome de Jesus. Ame. Cuidado com a liberdade, com o livre-arbítrio. Tenha muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado com o livre-arbítrio. Devemos prestar atenção, meditar nessa palavra, nesse livre-arbítrio que Deus deixou para a gente. Devemos ter muito cuidado e vigiar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixe o seu like, comente nesse vídeo. Os meus vídeos estão aí. Se inscrevam neste canal Momento de Fé com Ana Lúcia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, família.